Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, então vamos para a nossa aula de hoje, dia 8 de dezembro. Vamos iniciar fazendo a correção do nosso exercício da aula passada. Ele primeiro tem aí pra gente, no primeiro ele pergunta como é a linguagem empregada no texto. Para a gente ler o quadrinho aqui com a informação e dizer como é a linguagem empregada. É uma linguagem formal e subjetiva, porque o autor realiza avaliações sobre o poema, usando análises bem particulares. E ele pede para a gente transcrever do texto A Família de Olhos, né? Ele pede para tirar do texto um trecho descritivo, né, que esteja mostrando alguma questão de descrição, descrevendo alguma coisa. Então tem muitas partes aí, eu tirei só uma para pegar como exemplo. Sentaram-se no terraço, em frente ao novo café, na esquina de um novo boulevard. O boulevard estava ainda atulhado de detritos. Então aí tem a característica. Que terraço é esse? É o terraço que fica em frente ao novo café, o terraço que fica na esquina do novo boulevard. Como que é o boulevard? Como é que ele tá? A característica dele é um que está atulhado de detritos, ok? E assim tem outros aí. A letra C, ele pede para descrever aí, transcrever um trecho avaliativo do fragmento do ensaio. Coloquei essa partezinha. Agora vê como é difícil para as pessoas se compreenderem umas às outras. Aí ele está fazendo uma avaliação. Como o pensamento é incomunicável. Assim termina o poema. Mesmo entre pessoas apaixonadas. E o segundo, ele pede na letra A. Tem aí mais um trecho. E ele pede para pesquisar o significado de acomodação. Acomodar é se adaptar. É adaptação, conformada, é adequação, conformismo, ok? E a letra B, ele diz para relacionar o significado de acomodação ao sentido apresentado no texto. As pessoas elas acabam se adaptando às circunstâncias e elas passam a não mais recuar, viver as coisas como elas são, né? Então ele acaba se conformando, se adaptando, se acomodando às coisas. Ok, amores, então a gente vai estudar um pouquinho sobre a oração subordinada adverbial. Lembrando, oração subordinada é quando estabelece uma função sintática sobre a outra, uma depende da outra, para que apresente um sentido. E dependendo da função sintática exercida na frase, as orações subordinadas elas podem ser classificadas de 3 tipos: adverbiais, adjetiva e substantivo. A gente vai estudar hoje a adverbial, tá? A oração subordinada adverbial são aquelas que possuem a função do advérbio funcionando como adjunto adverbial na frase. Dependendo da função que elas exercem, as orações subordinadas adverbiais elas podem ser classificadas em 9 tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vamos ver agora o modelo delas. A oração subordinada adverbial temporal. Ela exprime a circunstância de tempo. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são enquanto, quando, desde que, sempre que e essas outras aí. Exemplo: enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Está se referindo a tempo. No tempo que eles se divertem, a gente trabalha. Assim que passar o exame final, irei de férias. Você vai vir quando? Qual tempo? Quando passar os exames finais, tá? Então é relacionado a tempo. As orações subordinadas adverbiais condicionais exprime condição. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, entre outras. Exemplo: iremos à festa desde que não chova. A condição para que eu vá à festa é que não chova. Caso José apareça, falaremos da reunião. Nós falaremos se ele aparecer, a condição da gente falar na reunião, tá? Oração subordinada adverbiais causais. Ela exprime causa ou motivo. As conjunções integrantes: porque, que, como, pois que, por quanto, visto que, entre outros. Exemplo: não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Ele não foi à escola hoje porque estava doente. Qual foi a causa de não ter ido à festa? Estava chovendo.
Qual foi a causa de não ter ido à escola? Estava doente, tá? Então, a causais. Oração subordinada adverbial comparativa, ela exprime uma comparação. As conjunções integrantes. Como, assim como, tal como, tanto quando, como se, do que, tanto tal, entre outras. Paulo é estudiosa tanto quanto seu irmão. Luísa estava nervosa na reunião tal como eu. Então, ela está comparando. Ela é estudiosa, ela fez a comparação que ela é estudiosa igual ao irmão dela. Luísa está nervosa igual eu estou nervosa. É uma comparação. A oração subordinada adverbial conformativa, exprime conformidade. As conjunções utilizadas conforme, segundo, como, consoante, de acordo, entre outras. Exemplo, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Faremos o bolo conforme as dicas de Maria Elisa. Então, conformidade, tá? Próximo, as orações subordinadas adverbiais concessivas exprimem uma permissão. As conjunções utilizadas é embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, entre outras. Exemplo, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação, tá? Continuando. Certo, agora a oração subordinada adverbial consecutiva exprime consequência. As conjunções é de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, entre outros. Exemplo, o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os, tá? Então, a consequência disso acontecer foi por causa disso. As orações subordinadas adverbiais final exprimem finalidade. As conjunções integrantes são a fim de para que, por que, entre outras. Estamos aqui para trabalhar. Qual a finalidade de você estar aqui? Trabalhar. Escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. Essa é a finalidade de ter escolhido esse curso. E as orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem proporção. As conjunções, a proporção que, a medida que, ao passo que, tanto mais, entre outras. Exemplo, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Agora, amores, respondam o exercício do primeiro até o quinto, que está lá na página 163, 164 e 165. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.